Agora sim, se você gosta desse tipo de interpretação, desse tipo de explicação, se te ajuda a sair de uma astrologia decorada, para começar a entender a lógica do mapa, então se inscreve aqui no canal e deixa seu like para essa aula chegar em mais estudantes de astrologia. Então, continuando, como que a gente avalia, o que você precisa saber para avaliar uma casa que tem 2 signos? Primeiro, o signo que abre essa casa não é necessariamente o que mais aparece. O que vai definir o quanto um signo aparece em destaque numa área da vida da pessoa é quantos graus eu tenho dentro dessa casa relacionados a esse signo. E se você se perde ainda nas partes do mapa, eu vou deixar no card aqui ou aqui um vídeo com a explicação dessas partes do mapa. Porque assim, dependendo da quantidade de graus, eu posso ter mais destaque para um signo ou para outro. Pode acontecer também de essa casa estar exatamente no meio, né? Então, 15 graus de um signo, 15 graus de outro, e aí sim eu vou ter ali uma influência quase que na mesma proporção, né? Mas você vai ter que ainda fazer essa mescla, tá? Lembra que não é analisar a totalidade de Gêmeos e a totalidade de Câncer, é você combinar os dois. Essa alquimia aqui, nessa combinação, é o que vai te dar a interpretação mais assertiva, mais próxima do que a pessoa vive. Outro ponto importante que também traz dúvidas é: e quando num desses signos eu tenho um planeta? Tem lá, às vezes você tem a tua casa abrindo a 28 graus de Capricórnio, mas justamente nesse grau 28 tá lá um sol capricorniano, tá lá uma lua capricorniana. E aí, como que fica essa questão? Por eu ter um planeta dentro dessa casa, dividida em 2 signos, em um desses respectivos signos, será que esse signo que está com o planeta, ele é mais forte? Ele é mais importante? E vamos lá, cuidado aqui também. O planeta, ele vai indicar uma ação dentro desse mapa astral. Então, cada planeta é uma ação nossa. A ação de comunicar com Mercúrio, a ação de valorizar com Vênus, a ação de vincular emocionalmente com a Lua e assim por diante. Então, quando eu tenho um planeta, eu vou ter uma ação minha naquela área da vida acontecendo. E aí, por exemplo, tem um ascendente lá no finalzinho de Capricórnio, essa Lua tá lá nesse grauzinho exato de Capricórnio do meu ascendente. A minha iniciativa, ela continua carregando muito de Aquário, mas esse pouquinho de Capricórnio, além de estar ali dando essa pitadinha capricorniana no meu ascendente, também é uma pitada que mexe com o meu emocional. Então aparece sempre na minha forma de buscar segurança emocional. Aparece sempre que eu estou tentando ganhar estrutura emocional. Aparece na minha forma de mostrar afeto. Aparece na minha forma de me vincular. Aparece no quanto eu me sinto segura para iniciar as coisas. Então, assim, por que que muitas vezes a gente pensa que vai ter uma importância maior por ter o planeta? Porque ele dá uma destacada, percebe? Além de ele aparecer nessa pitadinha que eu falei, ele também vai aparecer numa ação, num movimento dessa pessoa, numa iniciativa dessa pessoa. Então, ele aparece mais do que se não tivesse planetas ali. Mas o destaque de Aquário não pode ser deixado de lado, porque ali vai ter um destaque ainda para Aquário.
A diferença é que, além de eu ter aquele ponto ali, aqueles graus me chamando para Capricórnio, eu também tenho, supondo que seja a Lua, um vínculo emocional relacionado a isso. Supondo que seja Mercúrio, eu também tenho a minha mentalidade vinculada nisso. Supondo que seja Vênus, eu também tenho os meus valores vinculados a isso. Então, como que eu posso fazer uma interpretação de 2 signos dentro de uma casa na prática? Como que a gente faz essa interpretação? Primeira coisa é olhar, lembra que casa é a área da vida. Então, primeira coisa é você olhar em que área da vida isso está acontecendo. Qual é a área envolvida? É a área da iniciativa? É a área da família? É a área da individualidade, da autoestima? Qual a área envolvida? Olhou para a área envolvida, observa quais são esses 2 signos que estão ali. Anota mesmo, vai criando uma estrutura. A casa, ela está representando que área da vida? Responde essa pergunta. Que área representa essa casa? Depois você responde a pergunta, quais são os 2 signos aqui dentro? Esses 2 signos, quantos graus cada um está ocupando dentro dessa casa? E aqui é matemática mesmo, né? Muito da astrologia, às vezes, é pura matemática. Então, se eu tenho mais graus de um signo, dá destaque para ele. Se eu tenho menos graus de um signo, eu não vou isolar ele, mas eu vou considerar em menor quantidade, porque literalmente a matemática está me mostrando que existem menos graus ali do que aquele outro signo. Então, eu vou avaliar quantos graus eu tenho dentro dessa casa. Depois, na sequência, você avalia, existem planetas dentro dessa casa? E se tiver planetas ali, quais ações eles representam? O que esse planeta indica de impulso, de iniciativa dessa pessoa? E aí você junta essas informações para chegar nessa interpretação completa. Então a gente vai construindo um caminho, percebe? Um caminho onde eu trago aquilo que a casa representa, eu trago quais são os signos, se algum está em destaque e também se existe algum impulso interno no meu planeta ali representado. Então vamos pensar aí num exemplo de uma casa, eu gosto desse exemplo porque eu faço outra analogia interessante. Vamos pensar aí numa casa 1, no ascendente, abrindo no finalzinho de Peixes e a maior parte desse ascendente lá em Áries. Sei lá, tem 10 graus de Peixes e tem 20 graus de Áries, tá? E aí você vai primeiro olhar para o que essa casa representa. Ascendente, casa 1, é iniciativa, é a forma como essa pessoa se mostra para o mundo. Ela se mostra para o mundo como? Com essa pitadinha pisciana, mas com muito da iniciativa ariana. Então eu brinco que essa combinação, um pouco de peixes com muito de Áries, é um peixinho brabinho, é um tubarãozinho, sabe? Por que eu faço essa analogia? Porque a gente não brinca que Áries é aquele que muitas vezes é mais ativo, é mais determinado, vai, faz, acontece. E peixes a gente fala peixinho porque tem aquela sensibilidade e tal, né? Tem o lado da intuição, da inspiração. Então, essa combinação é muito isso. Tem essa pitada intuitiva, mas tem muito da ação da pessoa.
tem muito da necessidade de se posicionar, tem muito da necessidade de movimento. Não é uma intuição só refletida, introspectiva, é uma intuição de ação. Então percebe como que a gente construiu essa combinação aqui? E eu fiz até uma analogia, e você pode usar a tua criatividade, as tuas referências para trazer outras analogias também. Eu tenho uma aluna que ela fez uma analogia da combinação de touro, da combinação de Áries e touro, que ela falou o seguinte: ela tinha isso na casa 6, tá? De rotinas. Ela falou, eu preciso brigar pela minha paz. Abre em Áries, mas eu tenho a maior parte em touro. A necessidade da paz nesse cotidiano, nessa rotina. Mas eu preciso o quê? Áries, brigar por essa paz, por essa tranquilidade. Eu achei aquilo muito interessante, porque realmente faz muito sentido. Então, quando você entende o significado, você consegue fazer, inclusive, as tuas próprias analogias, as tuas próprias referências. E é por isso que eu acho essencial te ensinar a pensar astrologicamente, te ensinar o raciocínio astrológico e não só uma interpretação pronta. E assim, se você sente ainda dificuldade de definir essas partes, casa, planeta, signo dentro do mapa, eu vou deixar aqui no card também, aqui, um vídeo que é um guia completo das partes do mapa, para você conferir e ver direitinho onde cada uma dessas partes ficam. Agora, erros comuns ao interpretar dois signos numa mesma casa. Primeiro erro é o erro de a gente pegar aquele signo que parece mais fácil. Então, aquele signo que parece para você mais tranquilo de interpretar, que você tem mais familiaridade. Ah, essa casa aqui, ela tá entre Áries e Peixes. Eu tenho mais facilidade de escrever Áries do que Peixes, então vamos focar no Áries. Não, não é totalmente ariano. Lembra do que eu falei? Não é totalmente um signo. Então, você vai acabar caindo no erro porque, por mais que seja uma pitada pisciana, um detalhe pisciano, esse detalhe faz diferença. Esse detalhe tem um toque ali que vai tornar esse Áries diferente de alguém que tem muito mais de Áries, ou que tem uma combinação Áries e Touro, como eu dei o exemplo, né? Outro erro é eu dar o mesmo peso para os dois signos sem avaliar. Existem casos em que esses dois signos vão ter praticamente a mesma medida aqui, tá? Que é quando eu tenho exatamente, gente, 15 graus. Ou sei lá, tem 14 graus e 16, sabe? Assim, tá muito próximo. Aí eu posso ter realmente uma coisa quase que equilibrada entre essas duas energias, quase que as duas funcionando na mesma quantidade, né? Mas é muito mais frequente que você tenha um desses signos se destacando, que a pessoa tenha ali 1 grau 28, 1 grau 29, e aí todo o restante da casa aparecendo no outro signo, né? Então você vai pegar em atendimento muito mais frequentemente esses casos. E aí, se você olhar para esse mapa, avaliando tanto um signo quanto o outro com o mesmo grau de importância, você também vai fazer uma análise que vai faltar muita informação. Ou outro erro que acontece é eu dar excessiva importância para a cúspide. E esse é um erro que tem embasamento técnico. Então, muitas vezes a gente comete porque, dependendo da referência bibliográfica que você pegou, de onde você está buscando formação e tudo mais, pode ser que você encontre referências que falam dessa técnica
de avaliar casas inteiras. Então, se você não vai atrás de avaliar por uma astrologia moderna, por outras técnicas, por ver estudos mais recentes, você pode acabar ficando nessa técnica de signos inteiros e aí você vai avaliar dessa forma e vai ficar muita coisa não analisada ali, entende? Então, olhar sempre para os graus dessa casa vai te dar uma visão mais ampla, que envolve mais do que aquela casa está mostrando. Misturar palavras-chave soltas também. Esse daqui é um erro, porque assim, você tem 2 signos ali, então o que é mais intuitivo, né? Eu vou pegar as palavras-chave aqui do signo de Gêmeos, vou pegar as palavras-chave do signo de Câncer e vou falar um pouco de cada. Só que não é só um pouco de cada. Como a gente falou, depende muito de quantos graus está pegando naquela casa, quanto está influenciando naquela casa, o que está acontecendo, tem planeta envolvido, não tem, né? Então, pegar só as palavras-chave soltas vai te dar um vislumbre, digamos assim. Olha, vai ter coisas ali que até que vai fazer sentido, mas vai faltar muito. Então, os erros aqui citados, eles até te dão alguma informação que realmente faz sentido, mas fica muita coisa pendente, né? Essa é a questão. E aí também a gente se mantém nesses erros, muitas vezes porque... Não, mas peraí, não tá totalmente errado. Sim, mas tá faltando muita informação. Então, observa tudo que você tem de informação para tua análise ficar realmente bem completinha. E um erro muito frequente e que assim, eu vejo que muitas vezes acontece por insegurança de aluno, tá? Observa se é o teu caso. Que é o erro de interpretar esses 2 signos como um contradizendo o outro. Você tem a casa 6 abrindo em Touro, a tua rotina poderia ser super tranquila se não fosse esses Gêmeos. Você tem a casa 6 abrindo em Áries, nossa, você seria uma pessoa super ativa se não fosse esse Touro. Então coloca um signo para disputar com o outro. E isso daqui é um erro por 2 questões, tá? Primeiro, ele é um erro que, de técnica mesmo, a interpretação não é essa de um anular o outro. Um signo, ele conversa com o outro, né? Então, esses 2 signos estão funcionando ali, mesmo que um em mais destaque que o outro ou não, eles estão funcionando os 2 dentro daquela casa, cada um com seu grau de relevância, tá? E os 2 carregam potenciais e desafios para dentro dessa casa. Então, é um erro de técnica e é um erro também de prática, porque assim, quando você vai para a prática, você percebe uma coisa que nenhum livro me ensinou. Poucos livros falam sobre isso e eu não tinha percebido até começar a atender, que é a questão da consciência da pessoa que eu estou analisando. Então, o fato dela ter, no exemplo da casa 6, uma rotina mais tranquila ou menos tranquila, tem o fator consciência dela. Tem o fator o que ela faz com a bagunça da rotina dela se ela procura se organizar, se ela procura aprender sobre gestão de organização, de tempo, de produtividade, se ela procura se desenvolver nessa área, porque uma pessoa que tem essa configuração e procura se desenvolver, ela tem um desenvolvimento dessa casa. Uma pessoa que tem essa mesma configuração e que não se desenvolve, ela tem outro desenvolvimento completamente diferente. Então, isso daqui é um erro de prática, porque é na prática que você vê isso. É quando você vai para a prática, você pega uma casa 6 em Gêmeos, que é personal organizer. E aí você fica, ué, o que eu faço agora com a minha interpretação lá de que ela era desorganizada por causa da casa 6 em Gêmeos? Pois é. Então, assim,
Aqui, observa que não é a... Não são dois signos que se contradizem. São dois signos que vão funcionar, cada um com o seu peso, de acordo com o que a gente falou, na mesma... E que, para funcionarem, também vão ter esse fator consciência da pessoa, o que a pessoa faz com esse mapa. Vamos para a nossa síntese, então? Vamos lá. Seguinte, síntese. Então, em resumo, dois signos numa mesma casa não é um erro. Pelo contrário, é muito frequente, acontece muito e tá tudo certo, existe técnica para a gente interpretar isso. Segundo, a técnica que existe já foi a técnica de analisar primeiro a cúspide, dar mais importância para a cúspide, mas hoje na astrologia moderna a gente tem uma outra percepção de avaliar isso e a gente sabe a importância dos graus dentro dessa casa, então a forma que a gente avalia é vendo quantos graus estão envolvidos em cada um desses signos. Também é importante a gente avaliar se tem planetas ali, porque se tem planetas, além de ter essa característica, ainda vai ter um impulso meu, uma ação minha envolvida numa dessas características. E a interpretação, além de ela envolver essa técnica, ela também precisa envolver a minha prática para eu observar diferentes padrões de pessoas, diferentes vivências e diferentes consciências. Porque cada um faz com o próprio mapa aquilo que tem a consciência para fazer. Então eu preciso entender que existe esse fator livre-arbítrio da pessoa, que nem tudo vai ser só a técnica astrológica que vai me responder. Agora me conta, você tem dois signos aí numa casa que te deixa dúvida? Ou já pegou um mapa com dois signos que te deixou na dúvida? Me conta aqui nos comentários. E se você já conhece signos, planetas, casas, mas ainda trava para juntar tudo isso no do zero, a sua primeira leitura, eu te guio para organizar a tua primeira leitura com mais clareza e prática. O link está aqui na descrição. Agora, para continuar o teu caminho, eu vou deixar aí na tela final um vídeo sobre esses dois signos dentro de uma mesma casa. Um vídeo sobre como juntar essas partes do mapa e também um vídeo sobre inseguranças que te fazem travar na hora de analisar um mapa. Te vejo no próximo vídeo. Super beijo, até lá. Tchau, tchau.